Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, pessoal, então, nesta semana, né, a gente retoma aqui as atividades remotas, aqui as aulas pelo Zoom, né, depois das aulas presenciais da semana passada, né. Então, gostaria de comentar com vocês, né, que houve inscrições, né, tanto para a aula de terça quanto para a aula de sexta-feira, né. Então, eu vou usar a mesma metodologia aí para as aulas presenciais previstas para o mês de setembro, né? Vou abrir também um formulário de inscrição, né, para as aulas previstas lá no calendário, tá? Mas a gente vai fazer isso quando estiver mais próximo, né? Eu não sei se vocês tiveram, algum de vocês que está aqui já teve a oportunidade de assistir o vídeo ali, que vocês acharam? Conseguem entender o que está escrito no quadro? Como é que acharam do som? Opiniões de vocês, por favor. Para mim foi tranquilo de assistir. Uhum. Conseguisse entender o que está escrito ali, porque a minha dúvida é Sim. mais essa, assim, tá. Que o som, assim, eu assisti em casa aqui, o som eu achei que estava bom, tá bem bom de entender, né? Eu também achei bem bom, senhor. Então tá bom, ótimo, tá? Porque como foram as duas primeiras aulas, né? Então a gente não fez nenhum treinamento assim de uso da câmera, então eu posicionei a câmera ali perto do quadro, né? E comecei a fazer ali o desenvolvimento da aula, né? Oi, prof, tu tá se referindo às aulas que ficaram gravadas nas presenciais? Desculpe, eu não entendi. Isso que tu tá falando de gravação e áudio, tu tá falando das gravações das aulas presenciais que tiveram na semana passada. Isso, das aulas presenciais, é. Ah, tá. Não, as outras eu acho que, né, bom, eu acho que ali tanto a parte escrita quanto o áudio, né, as que eu gravo aqui na minha sala aqui de trabalho é tranquilo, né? Eu estava me referindo assim à aula presencial porque, como eu nunca tinha feito, né, o uso da câmera lá em frente ao quadro, né, então a minha dúvida era essa, se estava bom de enxergar ali né, o desenvolvimento dos cálculos que eu escrevi no quadro, porque eu notei que tinha um brilho, assim, né, um reflexo da luz, né, isso pode, às vezes, prejudicar o entendimento de quem está em casa acompanhando depois, né? Um outro detalhe, pessoal, que eu quero comentar com vocês é que no plano de ensino, tá, consta ali a sala onde serão as aulas presenciais, tá? Então, assim, vamos supor, não teve tempo de olhar o plano de ensino, né? Não lembrou que pode estar lá. No prédio 32, né, tem a secretaria que funciona no quinto andar, né? No quinto andar do prédio 32 tem a secretaria. Então, caso vocês cheguem lá, de repente não lembra, né, qual é a sala, vai até o quinto andar, né, e lá eles vão te informar qual é a sala em que vai ter a aula de cálculo 2. Tá? É bem tranquilo de conseguir essa informação lá no quinto andar, caso surja algum contratempo aí, de repente alguém pode chegar lá e não lembrar mais, né, onde consta esta informação, tá bom? Então, qualquer dúvida, quando vocês estiverem lá no campus, né, qualquer dúvida relacionada ali a alguma atividade presencial no prédio 32, tem uma secretaria que funciona lá no quinto andar. Tá? Bom, então, deixa eu comentar com vocês aqui, ó. Primeiro, eu vou comentar com vocês a respeito da playlist, né? Então, tem aqui as aulas, né, que foram
desenvolvidas até agora, né? Foram 4 encontros, né? Dia 3, dia 6, até esse aqui não está a data, mas é no dia 6, 13 e 6, a primeira semana, né? Dias 10 e 13, as aulas da semana passada, né? Que dá para ver pela imagem ali, que foram as aulas presenciais, tá? Então, eu tenho organizado dessa forma, ó, aqui, isso aqui é interessante, ó, aqui está escrito, né? 4 vídeos, 40 visualizações, né? Então, vocês não podem deixar acumular muito aí, pessoal. 40 visualizações significa que, né, não foram todos que estão ali acompanhando os vídeos, né? Porque essa turma tem mais de 40 alunos, né? Então, né, essa informação mostra que o pessoal tem que começar a olhar ali os vídeos, porque, né, tem bastante coisa já. Mas também tem os que já assistiram em aula, né? Oi? Também tem os que já estavam na presencial, então tem que tirar Ah, isso. sim, sim, não. Ok, eu entendo, né? Só estou comentando assim que aqui, né, dá para acompanhar assim o número de visualizações, claro, né? Eu sei que quem acompanhou no presencial, eventualmente não vai ser necessário que a pessoa assista também o vídeo. Acho que realmente aí não tem razão, né? Se a pessoa acompanhou ali, não tem por que repetir. E aqui, pessoal, ó, conforme disse para vocês, né, esse aqui é o plano de ensino, né? Então, no plano de ensino, pode ser que, eventualmente, né, surjam informações úteis para vocês quando tiver alguma dúvida, né? Tem lá o link do livro, né? Tem o link lá da playlist, o link do núcleo de apoio à aprendizagem, tá? Que até alguém perguntou, né, que então, nesses dias agora estão sendo feitos os processos de seleção dos monitores, tá? Então, daqui a alguns dias a gente vai ter, né, as informações sobre os horários de atendimento, né? Essa disciplina de cálculo 2 é uma das disciplinas que tem previsão de haver seleção de monitoria, né? Então, são alunos que já fizeram a disciplina e que podem, né, uma vez selecionados, né, estarão à disposição em certos horários, tá? O atendimento também vai ser remoto, né? Então, é importante que vocês procurem as informações, né, para descobrir quais são os horários. Isso vai ajudar vocês na resolução de exercícios, né, esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos que vão ser desenvolvidos aqui no cálculo 2, tá? Então, eu destaco assim para vocês, isso é um serviço muito importante dentro da estrutura da universidade, né? É um serviço que funciona já há bastante tempo, tá? Eu já participei, né? Participei de alguns processos anteriores de formação do grupo de monitores, tá? O cálculo 1 e o cálculo 2 são disciplinas que têm uma ementa bastante extensa, né, uma grande quantidade de conteúdos, e é natural que, eventualmente, em algum tópico, né, você pode ter alguma dificuldade. Tá? Não entendi bem isso aqui. Então, procure usar os recursos, né, que a universidade tem à disposição para esclarecer as dúvidas, né? Um dos recursos, além da biblioteca, né, com os livros, tanto o livro físico quanto os livros online, né, que eu já comentei com vocês, é o núcleo de apoio à aprendizagem. Então, são alunos que já fizeram o cálculo 2, esses alunos são orientados por professores, né, para desenvolvimento de algumas atividades. Às vezes, eles têm atividades programadas, onde eles fazem as chamadas oficinas sobre determinados conteúdos, e às vezes são atividades de atendimento mesmo, né? Então, o aluno entra em contato, sou aluno de cálculo 2, tenho uma dúvida aqui sobre calcular diferencial, sobre calcular uma integral, enfim, né? Então, conversa lá com o monitor, tá? Ele deve estar preparado para auxiliar vocês no esclarecimento da dúvida, tá? Então, isso eu, quando fui estudante, procurava a monitoria, depois eu mesmo fui monitor, né? Eu aprendi muito quando exerci essa atividade de monitoria, tá? Eu acho que para vocês é uma excelente ferramenta à disposição para esse esclarecimento de dúvidas, né? Porque o estudante
tem uma linguagem, né, mais simples, mais direta, de repente vocês, né, vão conseguir se comunicar melhor, né, verbalizando a dúvida para o monitor, tá? Então, né, vamos, depois que o processo seletivo lá for concluído, né, da monitoria, vamos botar os monitores a trabalhar, tá bom? Então, procurem entrar em contato lá com o Núcleo de Apoio à Aprendizagem, né, para descobrir as datas de atendimento e horários de atendimento, tá? Quando eu tiver essa informação, a professora Cíntia que desenvolve lá a coordenação do núcleo, aí eu passo para vocês, ok? Então, está aqui, né, o link do Zoom. Opa! Onde é que está? Vou botar aqui. Sem querer, eu cliquei no link ali. Ó, aqui o link da playlist, né? Aqui, pessoal, ó, o local e datas das aulas presenciais. Prédio 32, sala 206, né? Aqui as datas que já foram realizadas na semana passada, né? As previstas para o mês de setembro, outubro e novembro, né? E a informação. Essa informação aqui, ó, né? O número máximo de alunos, ele foi modificado, tá? Eu tenho que ver direitinho qual é o número máximo, agora parece que aumentou, tá? Depois eu atualizo para vocês. Devido a essas regras, né, de distanciamento que estão sendo modificadas. Muito bem. Então, hoje está previsto aqui, pessoal, começar a integral indefinida, mas eu pensei em fazer uma última aula aqui sobre esses exercícios envolvendo a diferencial e cálculos aproximados, para a gente dar um fechamento aqui, né? E concluirmos essa parte para depois a gente começar a integral indefinida, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Então, já para ir diretamente ao ponto, né? Já vou começar com os exemplos, então, de aproximação linear. Oi? E a entrega ali do trabalho 1, quando é que vai ser? Que eu não vi, eu só vi a data que vai ser ele. Ah, tá falando do plano de ensino? Ali no atividade avaliativa 1. Sim, a atividade 1 estará disponível no dia 31 de agosto, para vocês. E quanto tempo para fazer? Uma semana ou só? Eu vou pensar, porque eu não pensei sobre esse assunto ainda, tá? Dia 31, eu acredito que é terça-feira, né? Hoje é dia 17, 24, 31, né? Se eu conseguir cumprir exatamente com o que está previsto ali, que é terça-feira, tá? Aí eu vou ver se vai ser marcado para a sexta-feira seguinte ou sábado. Não tem regra a respeito disso, tá? Tá. Não tem uma regra, porque como agora a gente não está tendo aulas presenciais, digamos, frequentemente, né? É uma quantidade menor de aulas presenciais. O calendário de entrega das atividades vai depender essencialmente da complexidade da atividade, tá? Então, como eu não pensei ainda em quantos exercícios vai ter, né? Então, na hora que chegar mais perto ali, eu vou ter uma ideia melhor de quantos exercícios eu vou propor para a atividade, aí eu vou pensar no prazo, tá? Bom, muito bem. Então, assim, vamos fazer mais alguns exemplos aqui para trabalhar bem essa ideia aqui da aproximação linear local, né? Começando com este exemplo 1 aqui, que nós vimos na aula presencial também, para calcular a aproximação linear local da função e na x, né, na vizinhança do ponto x0 igual a 0. Tá? Seguindo ali o enunciado, né, o enunciado geral, calcular a aproximação linear local da função dada na vizinhança do ponto x0 em cada item e esboçar o gráfico. Tá? Por que eu estou retomando este exemplo aqui, alguns exemplos?
exatamente para vocês verem, né, digamos assim, um modelo de desenvolvimento padrão aí desses exercícios para as atividades de avaliação de vocês, não somente quando for a atividade 1, mas as demais, tá? Então, já estou até em atenção ali à observação do colega, né, chamando a atenção que nos desenvolvimentos, né, o detalhamento deve ser completo, tá? Então, né, eu vou mostrar para vocês aqui um modelo, vocês podem seguir ou fazer de modo aproximado ao que eu estou fazendo, mas tem que fazer todas as etapas apresentadas aqui nesse desenvolvimento, né? A ordem, eventualmente, pode ser um pouquinho diferente, tá? Mas não pode faltar nenhum item no desenvolvimento, ok? Então, por exemplo, vamos considerar aqui a função e na x, tá? Esse é um exemplo, né, de função que, conforme a gente já fez alguns exercícios, né, que quando a gente precisa avaliar a função e na x em algum ponto, né, vocês usam uma calculadora, né, entram lá com o valor do x, certo? E este x, uma vez informado, né, a gente pressiona lá numa tecla e a calculadora responde lá, é tanto, né? Então, exceto em alguns casos particulares, a maioria das pessoas não sabe exatamente como a calculadora procede, né, para fazer esse cálculo e dão um voto de confiança ali, né, digamos assim, para aquele dispositivo. Pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser em um dispositivo eletrônico qualquer, né? Uma calculadora científica, uma calculadora mais sofisticada ou menos. O E é o número de Euler, né, que é conhecido, é em torno de 2,7, tá? E a gente sabe que a função e na x, né, tem como primeira derivada a própria função e na x, né? Então, vocês observem que o ponto de referência, né, o ponto em torno do qual será calculada a aproximação linear local é o ponto x0 igual a zero, né? Desculpe, daí vem o nome, né? Aproximação linear local, é na vizinhança deste ponto. Então, o que exige este cálculo? A gente vai ter que calcular a função no ponto zero, né? E e na zero é 1, e aqui não precisa de calculadora, né? Porque todo número real elevado na zero é 1. Né? Então, quando eu faço essa operação aqui, ó, e elevado na zero igual a 1, né? Isso aqui é uma propriedade comum, né, a qualquer número elevado na zero. 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1, então e elevado a zero também é 1. Então não precisa de calculador, né? A derivada é a mesma coisa, né? Derivada, que é a f', né, calculada no ponto zero, também é e na zero, que é igual a 1. Aí a gente tem a fórmula da chamada aproximação linear local, né? E vejam que neste exercício, né, é dada a vizinhança do ponto, né? O ponto x0, igual a zero. Mas aqui, ó, a gente começa escrevendo a equação geral da aproximação linear local. Isso, né, já informa, eu vou cobrar a escrita exatamente desta equação nesse formato, né? Porque vocês têm que apresentar o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Esta aproximação. A f de x é escrito com esse símbolo, né? F de x é aproximadamente igual a f de x0 mais a derivada no ponto x0 vezes x menos x0. Por que tem que usar este símbolo e não o sinal de igualdade? Porque exatamente isso aqui representa uma aproximação. Então, a gente não pode usar o sinal de igualdade. A gente tem que usar o sinal que corresponde à ideia matemática que está sendo utilizada ali. É uma aproximação da função por uma equação de uma reta tangente, né? Bom, no ponto x0, quem é? É o ponto zero. Então, vai ficar e na x, que é a f de x do exemplo, né? É aproximadamente igual a f de zero mais a derivada no ponto zero vezes x menos zero. Isso aqui é o resultado, então, da substituição das informações específicas do problema. E na x é a função e x0 é o ponto de aproximação. Os cálculos
que se já foram efetuados, né, eu posso efetuar antes ou depois aqui de escrever essa expressão, então equivale agora a fazer uma substituição, né? F de 0 é 1, como está aqui, como está dito aqui, ó. A derivada no ponto zero também é 1, né? Então vai ficar E na x é aproximadamente igual a 1 mais 1 vezes x menos 0, ou seja, fazendo aqui as operações, eu concluo, né, que E na x é aproximadamente igual a 1 mais x. Né? Então, é sempre importante ressaltar isso, né? Quando é que vale esta aproximação? Né? Qual é o intervalo de validade, né, desta afirmação em que eu estou dizendo, ó, E na x é quase a mesma coisa, é aproximadamente igual a 1 mais x. Essa aproximação ela é válida se o x estiver na vizinhança do zero. Né? Então, a gente escreve dessa forma aqui. Ó. Pode escrever por extenso, né? Se o x estiver na vizinhança do zero, ou usa essa simbologia matemática. Né? X, símbolo do pertence, né? Vis, parente zero. O que é o vis? É a abreviatura de vizinhança. Né? Então, x pertence a uma vizinhança do zero. Tá? Então, é uma forma bem resumida, né? Uma forma compacta, usando a notação matemática adequada, de afirmação da validade daquela aproximação. Tá? E aqui, né, no enunciado, pede para esboçar o gráfico. Então, o que significa isso? Né? Ó, lembra lá que a gente usou o recurso da Wolfram. Tá? A gente vai fazer no mesmo gráfico, né, a curva que representa a exponencial e a reta 1 mais x. Né? Ó, vocês observam que está aqui. Ó, tá? Ver se eu consigo reproduzir aqui para você no site da Wolfram. Aqui. Vamos ver aqui. Então, vocês podem, até recomendo que vocês testem aí no dispositivo de vocês, tá? Tentem reproduzir o exemplo que eu vou fazer aqui. Né? Aí vocês vão se familiarizando com os comandos, né? Que são disponíveis aqui na página da Wolfram. Tá? Tem outros recursos, né? Até uma outra turma, esse dia um aluno perguntou se pode usar o GeoGebra. Pode usar o GeoGebra também, pessoal. Quem conhece o GeoGebra pode usar, não tem nenhum problema. Tá? Ó, então aqui, ó, tu vai escrever, né? Você observa que a linha essa aqui é a linha de comando, ó, né? Ó, entre o que você quer calcular ou o que você quer saber. Né? Ó, plot, né? Plot é o comando que a gente está dizendo para a Wolfram. Faça o gráfico. Aí é parênteses. Tá? Aí a gente vai botar uma lista aqui, ó. Eu vou botar entre chaves para testar aqui, que eu não me lembro mais. Tem que botar chave, botar ESP de x e 1 mais x. Tá? Depois a gente verifica se realmente é assim que a gente vai testando aqui. Ó. Digamos, de -2 até 2. Né? Vamos ver se ele vai entender aqui que são os dois gráficos no meu sistema. Ó, ele não entendeu. Vamos ver como é que eu botei lá no meu texto. Lá. Ver se eu copiei o comando. Ah, eu não copiei o comando, copiei só o resultado. Vou ter que testar aqui uma outra forma. Vou botar aqui, ó. Aqui é ESP parênteses x. Talvez isso tenha sido erro. Vamos botar aqui. E acho que essas chaves aqui não precisam. Vamos ver. Vamos tirar essa chave aqui. Vou botar só assim, ó, ESP parênteses x, vírgula, 1 mais x. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Aqui é tentativa e erro, tá, pessoal? Ó, agora deu certo. Ó. Tá vendo? Ó? Plot, parênteses, ESP parênteses x, vírgula, 1 mais x. Ó. Então, a gente bota as duas leis dentro de um grande parênteses, e aqui, ó, é o intervalo de -2 até 2, tá? Ó, plot, as duas funções ali, né? Então, você vê lá, ó, é o gráfico, né, a curva, ele até faz a legenda ali, tá vendo? Ó? A curva é o E na x, e está aqui a reta tangente, que é a reta 1 mais x, tá?
Então, conseguem visualizar ali direitinho a sintaxe ali, pessoal? Nessa linha? Sim. Tá, beleza. Então, né, conforme a gente está vendo aqui, ó, que eu ampliei, né, eu colei, né, e transportei para cá aquele gráfico, né, vocês vejam que aqui, ó, que é aquela ideia, né, da aproximação linear local. Ó. Imagina uma pequena vizinhança aqui do ponto x igual a zero. Né? Imagina aqui o x igual a zero aqui na intersecção do eixo horizontal com o eixo vertical. Está, né? Tá aqui o zero. Então, vocês veem que a reta e a curva são praticamente iguais aqui. Ó, né? À medida que o x se afasta aqui para a direita, ó, olha aqui, ó, no 1 a distância já é bem grande, no 1,5 a distância aumenta. Dá para os negativos, ó. Quando x é menos 2, aqui está a curva e lá embaixo está a reta. No menos 3, olha só a diferença. É a curva ali, próximo de zero, né? E a reta lá nos negativos. Né? Então, vocês vejam que o termo, né, aproximação linear local, é exatamente essa interpretação que no gráfico, né, fica bem clara a diferença que ocorre no ponto de aproximação, que é o zero, é uma diferença pequena, e essa diferença tende a aumentar à medida que o x aqui no eixo horizontal se afasta do ponto de aproximação, que é o ponto de referência x0 igual a zero. Né? Então, por exemplo, x igual a 0,1. Né? Observa, se eu substituir o 0,1 aqui no lugar do x, né, é simplesmente 1 mais 0,1. Tá? Então, né, pelas contas, né, isso aqui, né, se eu fizer a conta aqui, 1 mais 0,1 é 1,1. Tá? Então, eu posso dizer, né, que E na 0,1 é aproximadamente 1,1 por este resultado aqui. Tá? Mas vamos olhar na calculadora quanto é que é E na 0,1. Tá? Ó, se eu boto lá na calculadora 0,1, tá? Na minha calculadora aqui eu tenho que usar a função inversa aqui, ó, daí aparece a exponencial ali, ó, E na x. Tá? Olha só, na calculadora o E na 0,1 dá 1,10517. Vamos escrever aqui. Ó. Vou botar aqui para cima essa figura. Na calculadora, quem tem calculadora pode testar aí, né? Ó, se vocês fizerem E na 0,1, vai dar 1,10517. Vou colocar aqui com 10 casas decimais, tá? Então, vocês vejam que, né, o erro ou a diferença, né, na verdade, esse erro é assim denominada a diferença entre o que a gente obtém na aproximação linear local, né, e o chamado valor exato. Vamos considerar que esse aqui seja o valor exato, né? Então, o erro, né, é a diferença em termos absolutos, né? Ó, vamos fazer aqui vamos fazer o desenvolvimento aqui. A diferença em termos absolutos do valor obtido lá na aproximação linear local e a diferença e o valor obtido na calculadora. Ó, se a gente fizer essa diferença aqui, em termos absolutos, né, 1,1 dá 0,00517. Tá? Vejam que é uma diferença que, em termos relativos, tá? Em termos relativos, essa diferença ela é muito pequena. Né? Vamos pegar aqui, ó, dividir este valor pelo valor exato, 1,10517. Né? Vejam quanto é que vai dar aqui. Se eu pegar essa diferença, 0,00517 e dividir por 1,10517, dá 0,0046. Certo? Ou seja, 0,46%. Então, é uma diferença muito pequena, tá? Para um esforço mínimo, né? Porque nesta aproximação foi só usada a primeira derivada. Tá? Mas é evidentemente que
esse erro que eu estou considerando aqui, que é um erro bem pequeno, né, ocorre porque eu escolhi um ponto bem pertinho, né, do ponto de referência, né. Por outro lado, se vocês fizerem, né, ó, vamos escolher um valor aqui que graficamente a gente pode, vamos escolher o x igual a 2, tá? Então, né, o que a gente tem aqui? Para a gente copiar aqui a nossa fórmula. Ó. Nós temos que isso aqui é a aproximação linear obtida. Tá? Então, se eu substituir o x por 2, né, ó, eu terei que 1e elevado ao quadrado, né, é aproximadamente 1 mais 2. Né? Mas, então, por este resultado aqui, né, o que eu tenho aqui? E ao quadrado é aproximadamente 3. Né? Mas quanto é que é e ao quadrado na calculadora? Olha lá. E ao quadrado, se vocês colocarem 2, ó, se vocês calcularem e ao quadrado, vai dar 7,389. 7,389. Vou botar 5K só para manter. 0,6, né, arredondando ali. Né? Então, o erro aqui, ó, ele é muito grande. Né? Porque o erro, que é a diferença, né, entre esses dois números, em termos absolutos, né, vai ser, maior que o próprio valor da aproximação. Né? Então, 7,3896 menos 3 vai dar 4,38. 906. Né? Então, o erro relativo, né, isto é, dividindo, né, este número por 7,38906, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 4,38906 dividido por 7,38906 dá 0,59, ou seja, 59%. Né? Então, é um erro absurdo, né? Certo? E por que ocorre esse erro muito grande? Né? Porque o x igual a 2, ele já está bem afastado, né, do ponto x igual a 0, que é o ponto de referência, conforme a gente vê no gráfico. O x igual a 2 aqui, ó, a reta tangente representada por essa figura aqui, né, que é a equação y igual a 1 mais x, está bem distante lá da curva. Então, toda essa diferença aqui, né, acaba aparecendo ali no cálculo do erro absoluto, que é o 4,38, né, certo? Então, é um exemplo bem ilustrativo, né, dessa situação em que eu tenho uma tendência de aumento do erro à medida que o x se afasta do ponto de referência. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí sobre esses dois exemplos aqui referentes à exponencial? Bom, então tá, vou dar prosseguimento. Um outro exemplo, né, que também exemplo de uma situação que a gente eventualmente usa a calculadora, né? Por exemplo, se tu vai calcular 2 elevado na 4, né, tu não precisa de calculadora, né? 2 elevado na 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai dar 16. Né? 3 elevado na 4 também não precisa de calculadora. É 81. Né? Agora, se tu vai pegar um número, sei lá, 5,27, né? Vai fazer isso na quarta potência, né? É bem trabalhoso. Né? Vocês podem tentar fazer a mão livre aí 5,27, né? Vezes 5,27, vezes 5, vezes 5,27, vezes 5,27. Tentem fazer para ver. Né? Quando vocês fizerem a primeira multiplicação, né, vai dar um número com 4 casas decimais. Depois vai dar um número com 6, e no final vai dar um número com 8 casas decimais. Então é bem trabalhoso, né, efetuar cálculos desse tipo. Né? Como é que a gente pode, então, fazer uso, né, das aproximações para fazer tais cálculos? Ó, aqui neste exemplo, né,
são dadas duas informações, a função e o ponto de referência. Às vezes, esse ponto de referência não vai ser dado, a gente já vai ver um exemplo dessa situação, tá? Mas aqui são dadas as duas informações. Então, a f de x, x elevado na 4. Derivada é 4x ao cubo, né, pela regra da potência, a regra do x na n. Né? Então, lembre que essa regra é muito importante. Então, como a derivada e a função devem ser calculadas no ponto de referência, eu já coloquei aqui, ó, ponto de referência é x0 igual a 1. f de 1, 1 elevado na 4, que é igual a 1. Então, esse é um exemplo, de novo, né, de que em certos pontos essa função pode ser calculada sem a necessidade de usar uma calculadora. 1 elevado na 4 é 1, né? Que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Tá? Aqui, mesma coisa. Ó. Derivada. 4 vezes 1 ao cubo. Né? 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, multiplica por 4, dá 4. Então, essas duas operações, né, nesse exemplo, dispensam o uso da calculadora. Tá? Então, isso é muito importante, ó, que quando vocês não tiverem o ponto de referência dado claramente pelo enunciado, vocês deverão escolher o ponto de referência. E para definir esta escolha, vocês deverão necessariamente pegar um ponto que não precise do uso da calculadora para avaliação. Tá? Bom, aqui está a equação que define a aproximação linear local. Né? F de x é aproximadamente f de x0 mais a derivada calculada no ponto x0 vezes x menos x0. Né? Então, a f de x nesse exemplo é x elevado na 4. É aproximadamente igual a f de 1 mais a derivada calculada no ponto 1 vezes x menos 1. Ó, então, como eu disse para vocês, tem que escrever isso aqui. Tá? É uma das etapas que eu vou exigir no desenvolvimento dessa questão. Depois, quanto é que vale f de 1? Já calculou ali, é 1. Quanto é que vale a derivada no ponto 1? É 4. Então, fica x elevado na 4, aproximadamente igual a 1 mais 4 vezes x menos 1. Usa a propriedade distributiva. X elevado na 4 é igual a 1 mais 4 de x menos 4. Portanto, eu concluo que x elevado na 4 é 4x menos 3. Né? Se, agora eu vou completar aqui, ó, o x pertence, ó, vamos lá, se o x pertence a qual ponto? Vizinhança do 1. Né? Então, é o ponto de referência que foi dado lá. Então, esta aproximação linear local, ela é válida aqui, né, na vizinhança do ponto 1. Quanto mais próximo do ponto 1 eu escolher o valor de x, né, tanto melhor será o resultado da aproximação. Né? Eu posso dizer, usar o termo, é como se estivesse substituindo, né, a função x elevado na 4 por 4x menos 3. E essa substituição, essa aproximação é válida na vizinhança do ponto 1. Né? Então, aqui nós temos ó, a representação gráfica dessa situação. Né? A curva representativa do x elevado na 4 e a reta 4x menos 3. Ó, vocês vejam que é a reta tangente à curva ali, no ponto em que o x é igual a 1. Né? Certo? Não. Boa pergunta, mas assim, ó, quando é que vocês devem se preocupar, né, com essa questão do cálculo em radianos? Somente se, em alguma etapa do cálculo, seja ela qual for, né, aparecer alguma função trigonométrica, tá? Seno, cosseno, tangente, funções trigonométricas inversas, qualquer que seja a função trigonométrica. No caso do logaritmo, no caso da exponencial, no caso de um polinômio, tá? Não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, quando eu calculo e elevado na 0, e elevado na 1, e elevado na 1,1, este número é o número real que eu estou considerando. Então, x igual a 1,1 é o número real 1,1. Tá? Por que tem que se preocupar com isso quando as funções trigonométricas são consideradas? Né? Porque se eu digo assim, ó, vou interromper aqui. Se eu digo assim, ó, calcular e elevado na 1,1, este 1,1 é o número real 1,1. Tá? Se eu digo assim, calcular o cosseno de 1 grau, este 1 grau não é o número real 1. Este 1 grau é a medida do ângulo, e 1 grau é um ângulo bem pequenininho. Né? Imagine assim, 90 graus dividido em 90 partes iguais. Esse é 1 grau. É um
né? 1 grau é uma abertura bem pequenininha, que em radianos vai corresponder a π dividido por 180. Tá? Então, se vocês pegarem o número 1 grau, né, para converter para radianos, aí vocês têm que fazer π dividido por 180. Então, 1 grau corresponde a 0,017 radianos. Então, aqui sim, se vocês tiverem que calcular o cosseno, né, de 1 grau, vocês devem, na verdade, calcular o cosseno de 0,01745329 radianos. Tá? Então, o cosseno desse número, que é 0,999, é a mesma coisa que o cosseno de 1 grau. Se vocês colocarem a máquina em graus aqui, ó, agora, ó, colocou a máquina em graus, ela está 1 lá, né? Então é 1 grau. Cosseno de 1 grau, 0,999. Tá? Então, vocês cuidem que, de fato, essa preocupação ela tem que estar presente, né? E ela deve ser considerada quando vocês forem trabalhar com assunções trigonométricas. Então, eu estava falando aqui do gráfico, ó. Ó. Então, aqui vocês podem fazer o gráfico, né? Ó, do x, então, eu vou mostrar aqui. X elevado na 4, né? Vocês, é x chapeuzinho 4, tá? Você pressiona o chapeuzinho, ó, escreve lá, x. Quando vocês pressionarem o chapeuzinho, ele não aparece. Mas quando vocês pressionar a tecla do 4, aí aparece o chapeuzinho seguido do 4. Então, é x elevado na 4, né? E 4x menos 3. Né? Ó. 4x menos 3. Vou fazer de menos 2 a 2 o gráfico. Né? E aí, se não for suficiente, né, vocês testem outros intervalos. Tá? Isso aqui não é uma regra. Vocês podem fazer, lá, de menos 1 até 3, por exemplo. Né? Vamos pensar que é sempre o mesmo intervalo. Né? Vocês devem testar, certo? Aquele intervalo que produzir uma boa visualização, né? Ó, vocês veem que dá para ver aqui a aproximação, só que está meio comprimido o gráfico. Tá? Então, eu pego, eu não gostei desse intervalo aqui, eu vou botar de menos 1 até 2. Vamos ver como é que vai ficar de menos 1 até 2. Tá? Isso aqui é bem rápido, né? Então, ó, tá vendo? Aqui produz uma boa visão, ó, que é a curva, né? Que ele está representando ali ó, com a cor azul, x elevado na 4, e aqui a reta. Eu copiei lá para o nosso texto, né? De menos 2 a 2. Né? Aí fica simétrico ali, ó, né, o pedaço da curva ali simétrico aqui em relação ao eixo vertical, e aqui está a reta, uma boa visualização, né, da aproximação, então, da tangente aqui, né, que é nessa vizinhança agora do ponto 1, a esta reta me dá uma aproximação bem boa da curva x elevado na 4. Então, por exemplo, né, eu peguei aqui, ó, deixa eu copiar aqui a fórmula, né? Eu peguei o x igual a 0,98, né? Certo? 0,98 é um número que está próximo de 1, tá? Então, pelo gráfico, pelo resultado, melhor dizendo aqui, ó, o 0,98 elevado a 4, né, é 4 vezes 0,98 menos 3. Vamos fazer aqui na calculadora. Aqui. Opa, fechei a calculadora, vamos abrir de novo. Ó, eu botei o 0,98, que é o número, né, da vizinhança. 4 vezes 0,98 menos 3. 0,92. Então, no meu resultado aqui, na minha aproximação linear local, né, o 0,98 elevado a 4 é 0,92. Tá? Quanto é que dá 0,98 na calculadora? Ó, quem tem calculadora, vocês vejam que aqui não tem a potência x elevado a 4 direto, né? Certo? Então, você tem duas opções. Ó. Vocês podem usar essa tecla aqui do x na y, né? Ou elevar ao quadrado 2 vezes consecutivas. Ó. Elevar ao quadrado e elevar ao quadrado. 0,9223, 0,9223. Se eu arredondar com 5 casos, aqui vai dar 7, né? Vamos botar o 7 ali, só para deixar os 5 casos, tá? Então, qual é o erro absoluto aqui? Vamos fazer aqui. Opa. Erro absoluto.
Ó, vocês vão pegar a diferença que tem do 0,92, né, ali da aproximação, menos o 0,92237. Né? Isso aqui vai dar quanto? 0,00237. Né? O erro relativo, eu estou considerando aqui a comparação da diferença em termos absolutos com o valor exato, né? Porque eu tenho a informação de quanto é que vale pela calculadora. Tá? Então, quanto é que dá isso? Olha só, vai dar uma diferença, um erro bem pequenininho. 0,00237, né? Dividido por 0,92237. Né? 0,0025. Né? Se vocês multiplicam por 100, ó, dá 0,25%. 0,0025, que é 0,25%. Tá? Beleza? Muito bem. Tá? Agora, quem é que chuta um valor do X aí? Olhem bem para esse gráfico aqui, ó. Eu pergunto assim, né, eu peço para vocês, ó, indica aí um valor de X, de acordo com esse gráfico, em que a aproximação linear local aí na vizinhança do ponto 1 não vai dar um bom resultado. Vocês podem responder. Não seria 1? Hã? Não seria 1? Não, em que não vai dar um bom resultado. 2. Não Menos entendi. 2. 2. X igual a 2. X igual a 2, né? É uma boa sugestão, ó. Está bem longe aqui, né? A reta da curva ali. Um lado negativo aqui, um valor de X que não vai dar uma boa aproximação aí pela reta tangente. Menos 2 ou menos 1. Menos 2, menos 1, exatamente, tá, pessoal? A gente não precisa pegar só valores de X que sejam positivos, né? Ou não precisa só estar à direita aqui, pode estar à esquerda. Então, o menos 1 aqui, ó, dá para ver claramente, ó, que a curva, né, está lá em cima e a reta está aqui embaixo. Menos 2, mesma coisa, ó. Ó, menos 2, o X elevado na 4 lá é 16, né? Menos 2 elevado na 4 é 16, dá para calcular de cabeça. E lá pela reta tangente, lá embaixo, né? Certo? Então, dá para ver aqui que à medida que o X diminui, os valores, né, a curva se afasta bastante, né, da aproximação linear local. Tá? Então, esse cálculo aqui não precisa nem fazer, né? Dá para ver graficamente, de modo bem claro, né, esses valores que vocês citaram, aí, x igual a menos 2, x igual a menos 1, o próprio x igual a 2, né? São exemplos de pontos em que a aproximação linear local não vai produzir um bom resultado. Né? Isso que significa que a aproximação obtida pela reta tangente nesses pontos aí vai dar um erro muito grande. Tá? Muito bem. Isso aí. Então tá, agora eu vou propor aqui uma questão que é do livro, tá? Que é o seguinte, eu vou, antes de abordar aquelas outras questões ali, né, aproveitando esse exemplo, tem um exercício do livro, né, que o autor diz o seguinte, né, use uma aproximação, vou botar no singular aqui. Agora eu vou propor para vocês, se vocês tentarem resolver. Use uma aproximação linear adequada para... Tu bota no mudo esse Word? Na verdade, assim, ó, aqui já tem textos sobre esses exemplos já estão lá, tá? Ah, tá. Mas eu posso botar depois, mais para frente, não tem problema. Use uma aproximação linear adequada para calcular aproximadamente. Eu vou propor uma questão aqui, ó. Eu vou deixar 3 minutos, 5 minutinhos para vocês tentarem responder, tá? Vamos ver quem é que consegue resolver de acordo com a pergunta aqui. Vamos ver. Tentem descobrir qual é a solução para essa pergunta de acordo com o que foi desenvolvido até agora. São 11
Meio-dia e 19. Daqui a 3 minutos eu retorno aqui. E aí, pessoal? O que pensaram a respeito? Quem é que pode me dizer aqui pelo chat qual é o ponto de referência para este exemplo? Vamos ver aqui. x0 igual a 3, é isso mesmo. Tá? Por quê? Porque esse x0 igual a 3 é um ponto que, no caso da função que está sendo levada em consideração aqui, que é a função f de x igual a x elevado a 4, né? Claramente a função é x elevado a 4. Né? Bom. Quando eu calculo a função neste ponto de referência, né, não precisa de calculadora, né? 3 elevado a 4, como eu disse antes ali, é igual a 81. É só fazer 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tá? E o ponto 3,02 3,02 elevado a 4, né?
é um ponto, então, que eu posso considerar que está próximo, né, o ponto 3,02, ele está próximo do ponto x0 igual a 3. Tá? Então, a gente vai calcular. Né? Vou copiar aqui para a gente economizar aqui o tempinho aqui. Ó. Vou pegar aqui essas informações. Aqui é a equação da aproximação linear local. Né? Então, o que a gente precisa? Calcular a f de x0. Né? Então, eu vou calcular aqui. Ó, f de x0 é f de 3, né? Que é 3 elevado na 4. Vou colocar aqui, então eu substituo. 3 elevado na 4, que é igual a 81. Tá? Então, esse primeiro termo eu já sei. Ah, eu preciso da derivada. Então, eu vou lá, eu vou calcular a derivada dessa função. Né? Ó, seria aqui a derivada no ponto x é igual. Derivada do x na 4 é 4 vezes x ao cubo, né? A gente já viu ali no exemplo anterior. A derivada não muda, né? Só porque mudou o ponto de referência. Isso é a mesma coisa. Bom, aí eu vou calcular, né? Este termo aqui. Estou calculando agora a derivada no ponto de referência, que é o 3. Ó. Então, vocês cuidam, nosso ponto de referência mudou. Então, eu tenho que pegar essa fórmula e fazer essa conta aqui. Bom, vai dar 3 ao cubo é 27, né? 4 vezes 27, ó, 54 vezes 2, 108. Tá? Não sabe fazer de cabeça, pega uma calculadora, né? Para conferir. Sempre bom. 4 vezes 27, ó, 108. Tá? Então, o que a gente tem agora, né? Pegar esta. Deixa que agora só mudei a ordem, né? Mas estou calculando detalhadamente cada um dos termos aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar a função, né? Vou colocar aqui. Função é x na 4. Né? Boto o símbolo do aproximadamente igual. Quanto é que é? A f de 3, vamos fazer aqui o detalhamento. Ó. F de 3 mais derivada no ponto 3 vezes x menos 3. Né? Então, eu estou fazendo o desenvolvimento aqui da expressão. Aí eu vou pegar, agora substituir os valores. Quanto é que é f de 3 ali? Deu 81. Né? Então, essa é uma forma de dizer. Né? Vai ser 81 mais alguma coisa. Que coisa é essa? É a derivada ali, né? Que é 108 vezes x menos 3. Né? Então, este valor aqui, ó, né? É a diferencial. Tá? Essa parcela que aparece aqui, ó, é a diferencial. Até eu vou ver se eu consigo achar aqui no... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar. Aqui, ó. Vou botar aqui. 108 multiplica x menos 3. Né? Este termo aqui, ó, é aquela famosa diferencial que nós vimos ali na aula anterior. Né? Que é o acréscimo que ocorre na reta tangente correspondente a essa diferença lá no eixo dos x. Então, vocês vejam. Se eu fizer um cálculo, eu quero fazer um cálculo aproximado de... Ó, esse valor aqui, certo? É isso que eu quero fazer. Né? Essa é a aplicação. Né? Eu quero mostrar que essa ferramenta aqui vai me produzir, né, uma boa aproximação do 3,02 elevado a 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar desta expressão, né, e depois eu vou completar o que está faltando ali. Ó, vai ficar aqui 3,02, né, menos 3. Tá? Lembra que aqui, ó, isso aqui é verdadeiro, se, como a gente fala disso, né, vamos completar aqui, ó, se o x pertence, ó, esquecer, né, a uma vizinhança do ponto 3, né? Então, a gente não pode esquecer isso aí. Ó, vamos centralizar aqui. Fica mais bonito. Bom, então, vocês vejam.
completando aqui o desenvolvimento dessa aproximação, substituindo o x por 3,02, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai dar 108 multiplicado por 0,02. Este 0,02, deixa eu usar de novo aqui o recurso aqui, da ênfase, para vocês verem aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai estar 0,02 aqui, né? Opa! Esse 0,02, tá? E isso aqui multiplicado por 108, né? Esse 108 está na frente. Esse 0,02 aqui, pessoal, esse cara aqui, ele pegou e botou tudo aqui. Então, vou fazer diferente. 108, agora vou botar a ênfase, aí vai ficar melhor. Tem alguns recursos que eu não entendo direito. 0,002. Esse valor aqui é a diferencial de x, tá? É o ΔX lá. Vamos botar aqui o símbolo. Aqui, ó. Lembra do dx lá da aula anterior, tá? Então, é a diferença que tem aqui no eixo horizontal, tá? O que vai acontecer? Tu vai multiplicar esse valor por 108. Vamos fazer aqui todo o desenvolvimento detalhado. Vamos fazer aqui. 81 mais. Ó. Quanto é que vai dar 108 vezes 0,02? 2,16. Vai aparecer aqui, então, um outro termo, que é o resultado da multiplicação, tá? Quanto é que deu ali? 2,16. Esse 2,16 que aparece aqui, ó, é o dy, lá da aula anterior. Tá? É a diferença que ocorre na reta tangente. Tá? Então, o acréscimo que vai ocorrer na função, né, a gente não vai calcular o valor exato. O acréscimo exato seria o ΔY. O que a gente está fazendo é um cálculo aproximado. Quer ver? Vamos fazer agora aqui a conclusão. Quanto é que vai dar isso aqui? É só somar ali, né? Vai dar 83,16, certo? Vamos ver na calculadora quanto é que dá. Quem tem calculadora aqui, pega lá o 3,02, né, elevado na quarta potência. Ó, é uma forma de fazer direto ali. 83,1816. 83,1816. 96, né? Bom, então o que acontece aqui, pessoal? Tá? Vocês vejam que a diferença em termos absolutos, né, o erro absoluto é bem pequeno. Tá? Porque vocês vão pegar esse valor aqui, né? É 83,16 menos 83,181696, né? Isso aí vai dar um número muito pequenininho, né? Menos 83,16. 0,021. 0,02, né? Se vocês pensarem em termos de erro relativo, né? Qual é o erro relativo aqui? É minúsculo. Vocês têm que dividir esse 0,02 por 83,181696, né? Mas imagine, 0,02 dividido por 83,181696. Se vocês multiplicarem por 100, vai dar 0,026%. 0,026%. Quer dizer, um erro realmente muito pequeno. Tá? Então, vocês poderiam dizer assim, então, né, para eu calcular o 3,02 elevado a 4, é muito melhor usar essa aproximação do que usar uma calculadora, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu pego um número de referência, acrescento a diferencial e tenho aqui a aproximação. Tá? Por que hoje, né,
vocês facilmente utilizam a calculadora porque ela se tornou um instrumento de fácil acesso, né? O custo, né, para chegar na calculadora e utilizá-la, ele é muito baixo, né? Vocês têm no celular, vocês têm aqui no notebook, né? Vocês têm aqui na internet, quer ver? Ó, bota lá, ó, 3.02, né, elevado à quarta potência. Não precisa nem pressionar Enter, né? Você veja que ele dá o resultado aqui, ó, sem pressionar o Enter. 83,18169616, né? Ou seja, é uma operação, né, que nesses dispositivos se tornou muito simples, né? Muito diferente do que seria se vocês tivessem que fazer manualmente. Ó. Vocês lembram lá como é que calcula, né? Multiplicação. Vocês colocam lá 3,02, embaixo 3,02 e multiplica, né? Por aquelas regrinhas lá da matemática básica, né? Aí pega o resultado, multiplica novamente por 3,02, né? E multiplica novamente por 3,02. Então, a quantidade de operações realizadas, né, as regrinhas, elas são minimizadas com o uso desse recurso, né, que antes era muito caro, né? Uma calculadora, né, nas gerações iniciais era um dispositivo muito caro, né, e as pessoas não poderiam, então, utilizar. Então, o que acontecia naquele momento em que era muito caro? Né, se utilizava as aproximações lineares, né? Era o recurso mais fácil até ali os anos 60, 70 do século passado, né? Não faz tanto tempo assim. Muito bem. Então, o que está acontecendo, né? No nosso caso aqui, né, quando a gente escolhe, ó, só para comentar, né, o enunciado, né? Vejam, neste exemplo aqui, ó, diferentemente do exemplo anterior, vocês não tinham o ponto de referência, né? Vocês têm que escolher, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que saber exatamente qual é o ponto de referência mais apropriado para usar, né, a aproximação linear, né? Não vai escolher o x igual a, sei lá, 5, x igual a 4, né? Se vocês quiserem calcular uma aproximação desse número aqui, não tem sentido, por exemplo, escolher o x0 igual a 4. Isso iria produzir um erro muito grande, tá? Então, isso vocês devem usar, digamos, do bom senso, né? Se não for, porque nesse exemplo aqui, ó, diferentemente do exemplo anterior, né, aqui está dito, ó, qual é o ponto de referência, né? Bom, aí é só seguir com o cálculo, né? Então, quando não for dado, vocês devem escolher usando, né, interpretando, né, o que o autor quer dizer, né, com aproximação linear adequada, né? E essa expressão significa, bom, eu devo escolher um valor de x que dos disponíveis, né, que devem ser números inteiros, porque não depende de uso de uma calculadora, aquele que deve minimizar o erro. Bom, dos números inteiros disponíveis, ali, o 2, o 3, o 4, o 3 é o que está mais próximo do 3,02, portanto, esse deve ser o ponto de referência, tá? É nesse sentido, né, que o autor menciona, esse é um exercício do livro, né, que eu estou aqui reproduzindo para vocês. Né? Depois aqui, pessoal, né, são situações, um outro problema, ó, um outro problema bem parecido, né? Ó, se uma pessoa quiser calcular, né, uma aproximação de raiz quadrada de 36,08, usando uma aproximação linear local, né, qual deve ser o ponto x0 escolhido para fazer esta aproximação, né? Então, qual deve ser o x0 aí, né, para este cálculo aqui? Ó, já veio aqui uma dica do colega aqui, 36, né? Então, evidentemente, né, neste caso aqui, tá, o ponto deve ser o 36, né, exatamente pelo mesmo motivo do exemplo anterior. A raiz quadrada de 36, né, é um número inteiro, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, né, e dos números inteiros que têm raiz inteira, próximas ali, é o que tem mais próximo do 36,08, né, porque o 25
e o 49, né, que são o ponto inferior e o ponto superior, ali estão muito distantes comparado com o 36. Então, naturalmente, né, o 36 deve ser o ponto de referência, porque a raiz quadrada a gente conhece, né? E aí o que acontece? A gente tem que a função, neste caso, é a função raiz quadrada de x que a gente deve considerar. E lembra, né? Quando a gente trabalha com a raiz quadrada, a gente deve escrever como uma potência, né? X elevado a 1/2, certo? Porque daí a derivada, né? A derivada dessa função, a gente usa também a regra da potência. Não esqueça que a derivada vale, inclusive, quando o expoente for fracionário, né? Ficar 1/2 vezes esse fator aqui, x elevado a 1/2, se eu consigo colocar aqui, ó, subtrai 1 ali no expoente, né? Então vai ficar 1/2. Quando a gente subtrai aqui no expoente, fica x na menos 1/2. Pode ser bom a gente revisar, né, pessoal? Esse cálculo aqui nós já fizemos. Esse x na menos 1/2, tu pode escrever como x na 1/2 no denominador. Então é como se tivesse isso aqui, ó. Vou botar aqui o símbolo de fração aqui, né? Então, o que sobra no numerador? O 1, né? No denominador tem o 2 e tem o expoente agora positivo ali, né? A potência com expoente positivo, ó, x na 1/2, que é a mesma coisa, né? Já que está multiplicando por 2, de novo botando o símbolo da raiz quadrada aqui, para facilitar a notação, 2 vezes a raiz quadrada de x. Tá? Então, essa é uma fórmula muito importante. Então, vocês verem que tanto a função, né, como a derivada, quando eu for calcular, né, no ponto 36, eu não vou precisar de uma calculadora, por quê? Porque a raiz quadrada de 36, né, é conhecida que vale 6. Né? Então, vou copiar aqui, para a gente concluir esse exemplo, para encaminhar aqui para o final. Né? Nós temos a aproximação esta aqui, né? Então, f de x é a raiz quadrada de x. Vamos fazer as substituições aqui, né? Aproximadamente, vamos botar aqui. O ponto de referência, então, que o colega sugeriu ali, é o 36, né? Derivada no ponto 36 e o x menos o 36. Então, uma coisa que aqui tem vários elementos presentes. E nesta substituição, né, a gente está substituindo a f de x pela sua lei genérica, no caso, a raiz quadrada de x. Quem quiser escrever x na meio é equivalente, né? F de x0 é o f de 36, mais a derivada calculada no ponto 36 vezes x menos 36. Não? Okay? Bom, aí nós temos os valores a serem calculados. Vamos lá, vamos calcular então. Né? Então, tu faz calcular antes como depois, né? F de 36. Vamos calcular detalhadamente aqui para deixar tudo registrado. Né? Raiz quadrada de 36 é 6. Não precisa fazer maiores esforços aí para saber, né? Que esta é a operação correta, né? Aqui eu vou calcular omitir, melhor dizendo, essas formas intermediárias aqui, né? E vou centralizar isso aqui para ficar melhor. Então, a derivada no ponto 36 vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 36. Ó. Então, cuidado ali, né? Vai ficar 1 sobre 2 vezes 6, né? 2 vezes 6. Ou seja, 1 sobre 12. 12 avos. Então, né, vamos substituir aqui. E vamos fazer as interpretações. Isso aqui é o 6. Né? Aí vai aparecer aqui. 1 sobre 12. Vamos botar aqui né, aquela interpretação lá. Pra...
ficar, então, 1 sobre 12, que multiplica x menos 36. Então, este termo aqui, né, é a diferencial dy, né, diferencial da função. Tá? Quando se usa só o termo diferencial, se refere à diferencial da função. Né? E está representada aqui de forma genérica, né, num ponto x qualquer. Tá? Quando eu substituo, né, eu quero calcular, então, esta aqui, né? Então, vocês cuidam, né? Que o x é o que está dentro da raiz. O x é 36,08, tá? E não raiz de 36. Isso, o raiz é o resultado, né? Então, devemos substituir o x, né, por 36,08. Tá? Então, vamos fazer aqui essa substituição, né? Eu terei aqui, ó, raiz de 36,08, né? Aproximadamente 6 mais 1 sobre 12 vezes 36,08 menos 36. Vamos fazer o desenvolvimento aqui. Ó, vai dar 6 mais esse 1 sobre 12, ó, multiplicado por 0,08. Então, eu vou destacar aqui, ó, de novo, para vocês fazerem a relação, né, entre as diversas quantidades. Esse 0,08 aqui, ó, é o dx, né? É a diferencial lá no eixo horizontal, é a diferença que existe entre o ponto de referência, que é o 36, e o ponto da aplicação, que é o 36,08. A diferença entre os dois é 0,08, né? Certo? Aí eu vou calcular essa pequena quantidade que vai aparecer aqui agora. Vai dar 6, vamos fazer por etapas aqui, 0,08 dividido por 12. Né? Este número aqui, eu vou botar aqui 0,0067, tá? Este número aqui é a diferencial de y. 0,0067. Ou seja, é uma aproximação, né, da diferença que existe entre a raiz quadrada de 36,08 e a raiz quadrada de 36. Né? Ou seja, eu vou concluir que a raiz quadrada de 36,08 é aproximadamente 6,0067. Né? Se vocês pegarem qual é a diferença em termos exatos, né, na calculadora. 36,08. Vocês colocam lá. Raiz quadrada é 6,066662. Né? Vamos pegar aqui. Na calculadora. A diferença é 0,66. O que vem depois ali? 6,3. Né? Então, o que a gente tem lá? Né? Temos que o ΔY, se vocês olharem lá naquela anotação do caderno, né? O ΔY, que é a diferença em termos exatos, vou pegar aqui o símbolo do delta aqui. O ΔY é a diferença entre esses dois valores. Então, a diferença entre a raiz quadrada de 36,08 e a raiz quadrada de 36, né, a diferença lá no gráfico da função, né, é 0,006663. Né? Vocês vejam que essas duas quantidades aqui são praticamente iguais. Ó. Isto aqui, ó, é o dy. Né? Não, o dy é só o 0,67. Vamos botar aqui na outra linha. Aqui. Enquanto
o DY eu tenho lá 0,0067, né? Ali, ó. Então, vocês vejam que essas quantidades são praticamente iguais. Ó. Vocês lembram que o delta Y, né, que foi a anotação lá da aula, a gente escreveu lá, o delta Y, que é a diferença exata, é quase a mesma coisa que o dy. Então, vocês vejam mais uma vez que realmente se comprova, né? Certo? Porque esses pontos estão bem pertinho um do outro, né? Então, a raiz quadrada de 36,08 é praticamente igual à raiz quadrada de 37. A diferença é muito pequena, mas essa diferença calculada aqui foi na equação da reta tangente, enquanto essa diferença aqui é a diferença exata, né? O delta y. Tá? Mas só é possível calcular porque eu tenho, né, a calculadora. Se eu não tivesse a calculadora, eu faria somente esse cálculo aqui. Tá? Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Tá? Portanto, eu vou, só para concluir aqui, encaminhando para o encerramento, tá? Agora vocês têm totais condições aí de fazer esses exercícios, né, de aproximação linear local e aqueles exercícios de cálculo do erro, né, quando vocês tiverem aqueles problemas de geometria lá, da área do quadrado, volume do cubo, volume da esfera, né, que são aqueles exercícios que eu trabalhei na aula de sexta-feira, que vocês podem usar o livro-texto lá, através ou do site da biblioteca, ou o livro físico, né, para resolver alguns exercícios relacionados ao cálculo do erro relativo. Tá? Então, na hora que forem resolver os exercícios, façam exercícios semelhantes àqueles conteúdos trabalhados em sala de aula, né? Área do quadrado, volume do cubo, volume da esfera, né? Isso vai dar uma boa ideia, né, das aplicações desses conceitos aí, trabalhados nessas últimas semanas, né? E na próxima sexta-feira, então, eu vou iniciar a apresentação, né, do conceito da integral indefinida, tá? Que é, digamos assim, a operação inversa, né, do cálculo da derivada. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês as formas principais de cálculo da integral indefinida, o conceito, e a lógica é essa. Por exemplo, a derivada, né, de x ao quadrado é 2x. Né? Então, a integral de 2x dx é x ao quadrado. Né? É exatamente a operação inversa de cálculo da derivada, né? E a integral tem muitas aplicações no cálculo de áreas, de volumes, né? A gente tem geralmente grandes quantidades, né, sendo somadas numa pequena vizinhança, isso leva ao conceito da integral. Daí vem o nome, né? Integrar é somar. Tá? Então é isso, pessoal. Aí agradeço a atenção de vocês, a participação ali, as sugestões dos valores do x0. Tá? É importante vocês acompanharem, né? E a minha sugestão é que tanto para essas primeira parte, né, e para as próximas aulas, tenham sempre aí em mãos uma folha de papel, um caderno, um lápis, né, para fazer alguns cálculos. Eu vou sempre sugerir aqui no meio das aulas alguns exercícios, tá, para que vocês pensem em alguns minutinhos, né, como uma forma de vocês sempre deixar os neurônios aí ativados para poder responder, né, e pensar nas questões propostas ali pelo livro. Beleza, senhor. Valeu pela aula aí. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até.